Oi gente, aqui é a Lê do Ateliê Amigurumi Salvador e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo coelhinho. Ele é muito gostosinho de fazer. O corpo dele é inteiro e a gente só vai fazer separado os bracinhos e as orelhinhas. Para fazer esse coelhinho nós vamos precisar de 2 tons de linha, olhos com travas de segurança ou alguma coisa similar, enchimento, agulha de crochê, agulha de tapeceiro e uma tesoura. Antes de começar a nossa aula, já te convido a se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar. Vamos à aula? Vamos começar o nosso coelhinho pelas perninhas. Então, fazemos então um anel mágico e dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, aqui eu tenho esse nozinho que não conta como ponto, ele é apenas para segurar o anel. E agora sim, nós vamos fazer 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxamos o nosso fio. E na segunda carreirinha, vamos fazer aumentos. Se a gente tem 5 pontos aqui, vamos fazer aumentos em cada um desses pontos e vamos ter um total de 10. Então, aqui no primeiro ponto, que é sempre mais apertado, então, tenha um pouquinho de paciência. Pronto. Vamos fazer, então, 2 pontos em cada ponto. 1, 2, no próximo mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E por fim, mais 2, totalizando 10 pontos. Na terceira carreira, agora a gente vai precisar de alguma coisa para marcar os pontos. Então, eu vou usar um marcador, mas vocês podem utilizar um clips, um grampo, qualquer coisa, uma linha de uma cor diferente, enfim. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo, eu vou marcar. E no próximo, eu vou fazer um aumento. 1, 2. No total dessa terceira carreira, nós vamos ter 15 pontos. Na quarta carreira, nós vamos fazer apenas pontos retos. Ou seja, se nós temos aqui 15 pontos, nós vamos fazer 11 voltas de 15 pontos. Então, não vou fazer aumentos, eu vou fazer ponto sobre ponto por 11 voltas, para dar crescimento à perninha do nosso coelhinho. Eu sempre marco o primeiro ponto, porque a gente pode se confundir. E agora, simples, é só ponto sobre ponto. Bom, gente, terminei aqui as nossas 11 voltas em pontos baixos. Já deu um crescimento muito legal. E essa receita da perninha você vai fazer 2 vezes, tá? Agora, nós vamos partir para o corpinho. A partir daqui, a gente vai fazer o corpo do coelhinho. Vamos pegar esse daqui, né, o que a gente fez pela segunda vez, sem arrematar a linha. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Pegamos, então, a outra perninha em qualquer lugar, certo? Você vai prender essa correntinha com um ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui, próximo da linha, e eu venho aqui, então, no ponto seguinte. Você pode, repetindo, escolher qualquer outro lugar da perna, mas eu vou pegar aqui porque fica mais fácil para lembrar. Então, prendi com um ponto baixo. Eu vou marcar esse primeiro ponto aqui, porque ele vai servir para mim
como orientação para dar a volta no coelhinho. Agora, a gente vai fazer 15 pontos nessa perninha. Vamos aqui chegar na correntinha. Vamos fazer 3 pontos, mais 15 pontos até aqui e mais 3 pontos. O total dessa carreira aqui de junção, a gente vai ter 36 pontos. Então, eu tenho aqui o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que é esse pontinho aqui próximo da correntinha do marcador. Então, eu venho aqui, que é aquele ponto mais altinho que a gente tinha. 15. Agora, a gente vai fazer 3 pontinhos nessas alcinhas do lado de cá. Deixa eu tirar aqui o marcador para não atrapalhar. E eu vou fazer, então, 3 pontinhos, pegando apenas essas alcinhas aqui. Então, 1, 2 e 3. Vendo? Agora, eu vou fazer mais 15 pontos aqui, até encontrar desse lado. Agora, nós vamos fazer mais 15 pontinhos nessa outra perninha, até a gente encontrar aqui. Então, eu já pego logo aqui, ó, esse primeiro ponto. Ele parece que tá preso, mas eu começo a contar daqui. Então, vamos lá. 1, prendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Chegamos novamente aqui na correntinha do lado de cá. E vamos fazer, então, mais 3 pontinhos aqui nas outras alcinhas do outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Terminamos essa volta, juntando aqui as perninhas. Então, essa foi a primeira volta do corpinho. Eu tenho, então, um total de 36 pontos. 15, mais 3, mais 15, mais 3, 36 pontos. Agora, eu vou fazer 7 voltas de 33 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Apenas ponto sobre ponto que eu vou fazer aqui, ó. Um pequeno crescimento nessa base do corpinho. Vamos prender aqui o primeiro ponto, eu já marco aqui. E agora eu vou fazendo ponto sobre ponto, sem nenhum problema, sem aumentar ou diminuir. Então, serão novamente, vou repetir, 36 pontos por 7 voltas. Aqui perto da correntinha, vocês vão pegar os 3 pontinhos normalmente, não precisa mais se preocupar. E é só dar sequência aos pontinhos. Bom, terminamos aqui, então, a nossa 7ª volta, né, apenas de crescimento. Vamos aproveitar, pode ver, assim, que já tá, ó, uma parte já cresceu legal. Olha o acabamento aqui entre as perninhas, como fica bem sutil, nem parece que eram 2 peças separadas. Vou agora aproveitar e vou colocar o enchimento com a fibra das perninhas, porque já vou moldando o coelhinho
porque a gente está construindo o corpinho inteiro. Então, a gente já vai recheando e moldando o nosso bichinho. Não precisa colocar muita fibra, porque depois é só completar, mas a gente já vai preenchendo. Bom, na nona volta, nós vamos fazer, então, 16 pontos baixos, uma diminuição e mais 16 pontos baixos. Ou seja, vamos começar, então, a nossa carreira de diminuições. Então, o primeiro ponto eu vou marcar e vou contar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui vamos fazer então uma diminuição. Pegamos a primeira alcinha, pegamos a segunda alcinha do ponto da frente, laçada na agulha pega, laçada na agulha pega. Aqui temos uma diminuição invisível. Vamos fazer então mais 16 pontos e outra diminuição. Na nossa 10ª volta, vamos fazer então 15 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ter um total de 32. Essa carreira anterior, a 9ª carreira, nós fizemos 16 pontos e uma diminuição, 16 pontos e uma diminuição. Então, a 10ª carreira, nós vamos fazer 15 pontos e uma diminuição. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e uma diminuição. E novamente eu vou fazer mais 15 pontos e aqui vai ter outra diminuição. Na 11ª carreira, vamos fazer então 14 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e uma diminuição. Pegamos a primeira alcinha, pegamos a próxima também, laçada na agulha, puxa, laçada na agulha, puxa. E novamente vamos fazer 14 pontos e uma diminuição. Na 12ª carreira, vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 pontos e uma diminuição. E seguimos então com a mesma sequência de 13 pontos e uma diminuição. Na 13ª carreira, vamos fazer apenas pontos retos, ponto sobre ponto. Eu não vou fazer nenhuma diminuição nessa 13ª carreira. Na 14ª carreira, vamos fazer então 12 pontos baixos e uma diminuição. Voltamos então com as carreiras de diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos e uma diminuição invisível. E continuamos com a sequência. Na 15ª carreira, vamos continuar com as nossas diminuições. Vamos fazer, então, 11 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e uma diminuição. E continuamos com mais 11 pontos e uma diminuição. Antes de começar a 16ª carreira, eu vou aproveitar para rechear mais um pouco o meu coelhinho, para já ir arrumando o formato dele. Então, eu venho com um pouco mais de fibra e vou arrumando. Assim você vai tendo noção de como que ele vai ficar, ou como ele está ficando. Mas a gente não precisa encher muito, porque a gente ainda vai continuar subindo mais um pouquinho e pode atrapalhar se a fibra ficar saindo aqui, pode prender, enfim. Bom, pronto, recheei um pouco mais. Vamos então voltar para nossa 16ª carreira. E aqui nessa 16ª eu vou fazer 10 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, marco, 2, ó, você vai empurrando a fibra aqui com o dedo para conseguir continuar tecendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e outra diminuição. Ops, escapuliu. Acontece. E vamos continuar com a sequência. A 17ª carreira, vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma diminuição. Continuamos com mais 9 pontos e outra diminuição. E por fim, vamos fazer a última carreira de diminuições,
Antes de começar, então, a cabeça. Então, vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, esse é o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e uma diminuição. Vamos continuando. Na 19ª carreira, nós temos aqui, ó, um total de 18 pontos. Nós vamos fazer apenas pontos retos. Vou fazer 2 carreiras de pontos retos. Então, a 19ª e a 20ª vão ser ponto sobre ponto 2 vezes. Terminamos aqui, então, a parte do corpinho. Vamos iniciar a cabeça a partir daqui. Já aproveite para preencher mais um pouco de fibra, porque aqui já ficou um pouquinho mais apertado, você pode ter uma certa dificuldade. Vamos iniciar, então, a cabeça do coelhinho. Essa carreira anterior que a gente repetiu, de 18 pontos, eu vou contar como a primeira carreira da cabeça. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, que serão 2 pontos baixos e um aumento. Eu tenho 18 pontos aqui e ao final dessa segunda carreirinha, nós vamos ter um total de 24. Então, 1, 2 e um aumento. 1, 2, no mesmo ponto. Novamente, 1, 2 e um aumento, até o final. Na terceira carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e novamente um aumento. Eu marco aqui, ó, no primeiro, 1, 3, 1, 2, 3 pontos baixos e aqui um aumento. Ao final dessa carreirinha aqui, nós vamos ter um total de 30 pontos. Na quarta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Um, 2, 3, 4 e um aumento. Ao final dessa quarta carreirinha, nós vamos ter um total de 36 pontos. 2, 3, 4 pontos e um aumento. E perceba que já tá abrindo aqui, ó, para a cabecinha. Nessa quinta carreira, vamos fazer, então, 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Quando a gente terminar essa quinta carreirinha aqui, nós vamos ter um total de pontos de 42 pontos. Na sexta carreira, vamos fazer a nossa última carreira de aumentos antes de dar crescimento à cabecinha do coelho. Então, eu vou fazer aqui, ó, 6 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, nós vamos ter um total de 48. Então, 1, 2, 3, 4, escapuliu, 5, 6 pontos e um aumento. Terminei aqui, então, a nossa 8ª carreirinha da cabeça. Já dá pra ver que já tem uma base aqui. E a partir de agora, a gente vai dar crescimento aqui à nossa cabeça. Ou seja,
Da carreira 7 até a carreira 16, vamos dar pontos sobre pontos. Ou seja, vamos fazer 10 voltas de 48 pontos. Bom, gente, terminei aqui as carreiras de crescimento, tá vendo? Parece até... você consegue até ver já o formatozinho. E agora, antes de continuar, é a hora da gente colocar os olhinhos de segurança. Se você for utilizar meias pérolas ou bordar, você não precisa, você pode pular essa etapa. Mas agora, eu vou colocar os olhinhos de segurança, porque a cabecinha ainda tá aberta. Então, você escolhe um lado que você queira. Aqui é a última carreira de crescimento, ainda não tem aumentos e nem diminuições. Então, o que você vai fazer? Você vai contar da seguinte forma: 1, 2. Se você quiser mais baixo, pode, mas assim, eu gosto, acho que fica bem, você pulando na segunda aqui. Então, eu vou colocar para ver como fica, e o espaço de um olhinho pro outro, eu vou colocar 8 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou colocar para ver como fica. Se por acaso achar que tá muito distante, você pode tirar antes de travar, é claro, e colocar mais próximo. Aqui você tem que ver a posição do olho direitinho, para não ficar torto. Então, você olha direitinho, tá bom, então pronto. Aí é a hora de travar. Para travar é simples. Os olhos com trava de segurança vêm com essas travinhas aqui. É só colocar atrás e apertar. Ela vai, mas não volta, porque ela trava bem aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos colocar a outra. Pronto. E aqui tá o coelhinho já tem olhinho. Vamos agora, então, começar as nossas carreiras de diminuições para fechar a parte de cima da cabeça. Então, na 17ª carreirinha, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente fez aumentos aqui e agora a gente vai fazer diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição. Pego a primeira alcinha, pego a segunda, passo e fecho. Vamos continuando. 6 pontos e uma diminuição. 6 pontos e uma diminuição até o final. Quando a gente chegar aqui, nós vamos ter um total de 42 pontos. Na 18ª carreirinha, vamos fazer 5 pontos baixos e outra diminuição. Marcamos o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Vamos continuando com essa sequência. Ao final dessa sequência, quando a gente chegar aqui, nós vamos ter 36 pontos. Terminei a 18ª carreira, vamos agora para a 19ª carreira, continuando as nossas diminuições. E nessa 19ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Já fiz o primeiro aqui, então 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição.
E vamos continuando seguindo essa sequência. Quando a gente terminar essa carreira, vamos ter um total de 30 pontos. Antes de começar a nossa 20ª carreira, eu vou colocar mais fibra, porque já está fechando aqui. E como eu disse antes, é bom a gente já ir adiantando essa parte, a proporção que o coelhinho vai sendo formado, porque aí fica muito mais fácil para vocês. Então, coloca fibra, arruma direitinho, não precisa colocar muito, porque você vai preenchendo na proporção que for fazendo. Pronto, até agora esse aqui tá bom. Na 20ª carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Um, 2, 3 pontos e uma diminuição. Ao final dessa carreirinha, nós vamos ter 24 pontos. 1, 2, 3 e uma diminuição. Na 21ª carreirinha, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Ao final dessa carreira, vamos ter 18 pontos. Bom, vamos fazer então a nossa 22ª carreira, que é um ponto baixo e uma diminuição. Mas antes, vou terminar de preencher a cabeça com a fibra. Porque agora realmente já é o processo de fechar a cabecinha. Então, a gente vem com a fibra e vai colocando a quantidade que você acha necessária e vai arrumando. O interessante é você colocar numa quantidade que não fique muito molinha, senão não sustenta o corpinho, fica com a cabecinha caindo com o pezinho das orelhas quando a gente for costurar. Pronto, já preenchi e agora então eu vou fazer a 22ª carreirinha. A gente sempre vai empurrando aqui com o dedo, tá? Então, aqui tem um ponto baixo. E uma diminuição. Mais um ponto baixo. E mais uma diminuição. No final dessa carreira, vamos ter 12 pontos. E para finalizar, fechando a nossa cabecinha, vamos fazer apenas diminuições. E no final, nós vamos ter 6 pontinhos. Vamos tirar o marcador. E vamos fazer aqui no próximo um ponto baixíssimo. Nesse daqui. Vamos arrematar essa linha. Uma quantidade não muito grande, mas também não muito pequenininha. Que a gente agora vai usar a agulha de tapeceiro.
Pegamos a agulha de tapeceiro e vamos agora pegar as alcinhas de fora. Serão 6 alcinhas. Assim, sem apertar. 2, 3, 4. Apenas a gente vai passando a linha sem apertar. 5 e 6. Você está viradinho para lá. Aqui, 6. Nesse momento, sim, então a gente puxa para fechar aqui, ó, o círculo. Vamos dar um pontinho para prender essa linha e evitar que ela se abra. Você pode dar um outro se não tiver com muita segurança. Eu vou colocar de cá para cá. Vou dar um pontinho aqui atrás. E para esconder essa linha, eu vou colocar aqui, ó, no ponto que eu terminei e vou sair em algum lugar puxando assim. Então, eu puxo um pouco e corto mais rente, mesmo que fique assim, porque quando voltar vai puxar, tá vendo? Bom, e esse é o corpinho. Agora, vamos fazer os braços e as orelhinhas. Para fazer os braços, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos colocar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxamos a nossa linha para fechar o nosso círculo. E essa foi a primeira carreirinha. A partir da segunda carreira até a 20ª, nós vamos fazer pontos retos, ponto sobre ponto. Serão 19 voltas de 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vamos virar assim e damos sequência às outras 18 voltas. Terminei aqui a 19ª volta do bracinho. E essa receita você vai fazer 2 vezes. Eu tenho aqui já a outra pronta. O bracinho você pode colocar um pouquinho de fibra ou deixar ele assim. Eu não vou colocar fibra, mas se você quiser também não tem problema. Para finalizar o bracinho, nós vamos fazer uma leve costura aqui. Eu tenho um ponto, vou pegar as alcinhas em paralelo. Então, aqui, ponto baixo, nas próximas, outro ponto baixo, e aí eu pego sempre aqui, ó, o da frente e os 2 pontinhos aqui de trás. Outro ponto baixo, outro ponto baixo e mais um por último aqui. Eu deixo um fio longo porque eu vou precisar costurar. E puxo a linha. Vamos fazer então as orelhas agora. Com o anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos.
2, 3, 4, 5 e 6. Na segunda carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. E um aumento. No total, eu vou ter 9 pontinhos. Na terceira carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos virar aqui do lado certo. Se ficar abrindo, você puxa o fio. Então, vamos lá. Um ponto baixo aqui. Marco. Outro ponto baixo. E um aumento. 2 pontos baixos. E um aumento. E no final eu vou ter 12 pontos. Na quarta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós vamos ter 15 pontos. A partir da quinta carreira, nós vamos fazer pontos retos. Então, vai ser da quinta até a 14ª carreira, pontos retos. No total, serão 10 voltas de 15 pontos. Terminei aqui a nossa orelhinha. Vamos puxar o fio. Uma quantidade que é uma boa quantidade, não muito grande, mas também não muito pequeno, para a gente poder costurar. E como eu disse, você vai ter que fazer 2 vezes. Antes de costurar no nosso coelhinho, nós vamos moldar essa orelhinha para que ele fique assim, como de um coelhinho mesmo. Para isso, nós vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro. Vamos fazer da seguinte forma. Eu venho aqui nesse primeiro pontinho, junto do último ponto que eu fiz, vou dar um nozinho. E agora, eu vou pegar esses 2 aqui. Vou amassar para vocês verem. E eu vou pegar aqui na ponta. E vou puxar. Volto no primeiro ponto
aqui. E por fim, eu vou pegar a agulha por baixo e vou sair aqui, justamente nessa pontinha aqui. Porque aqui a gente já vai usar para costurar. E vou dar mais um pontinho aqui nesse finalzinho aqui, para segurar a linha. Então, eu tenho agora a orelhinha moldada. Quando a gente for costurar, já tá prontinha. Antes de costurar as nossas peças, vamos bordar o narizinho. Para isso, eu vou usar uma linha de tom preta, que é a amigurumi, que eu vou usar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui o meio dos olhos, eu vou contar 1, 2, e a partir daqui eu vou começar o meu nariz. Então, você vai imaginar uma diagonal. Se eu estou aqui, então eu quero que o meu nariz comece por aqui. E vou pular 1, 2, saio aqui. Antes de puxar toda a linha, eu venho e dou um nozinho aqui, para que ela fique meio presa, porque quando você for costurar, quando você for continuar fazendo, bordando o narizinho, ela automaticamente vai ficar presa. Então, com a ponta da agulha, com muito cuidado, a gente coloca esse nozinho pra dentro da peça. E agora a gente vai começar, então, a bordar. Vou colocar exatamente no mesmo lugar onde eu coloquei o nozinho e vou sair aqui onde a linha está. E em cada ponto, eu vou fazendo isso. Então, aqui eu vou botar pra cá. Daqui pra cá. E aqui. Se você quiser um nariz mais largo, também pode. Feito isso, eu vou voltar bordando nos espaços, mas eu venho aqui no mesmo ponto que eu saí, em cima dessa linha. Venho aqui, ó, no meio, nessa parte branca mais clara, né, que é essa cor bege, não é branca. A fibra pode sair um pouquinho, mas depois é só tirar. Aqui. E sempre saindo no ponto de baixo aqui. Novamente. Ainda tem uns espaços, eu vou voltar aqui para preencher esses espaços que estão mais claros. Aqui. Sai no lugar errado, vamos aqui novamente aqui. Arruma. Aqui. Então, sempre você vai olhando, ver o que precisa melhorar. Eu vou passar, então, por dentro aqui do nariz, para não deformar. E dou um pontinho, mas bem discreto. Feito isso, eu vou colocar novamente pelo ponto e vou sair em qualquer lugar. E vou cortar. Aqui já está o narizinho bordado. Para costurar os braços e a orelhinha, eu sugiro que você posicione 1, 2, 3 e prenda com alfinete.
Apenas para você já ir marcando para ver onde você quer que a orelhinha fique. Se você quiser mais larga, pode também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Venho com a outra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu prender logo aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui vão ficar as minhas orelhas. Para elas não ficarem tão bambas, a gente vai olhar para ver se tá centralizado mais um pouco para frente. Mais um pouquinho para frente. Pronto. E eu venho prendendo com mais alfinetes até eu concluir a costura. Prontinho. Os bracinhos eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou posicionar. Aqui eu vou contar 1, 2, eu vou posicionar aqui. E vou prender com alfinete, sempre olhando a lateral da peça inteira. Eu venho exatamente aqui na mesma linha. E prendo com alfinetes. Então, eu vou ter uma noção de como que o meu coelhinho vai ficar. Bom, eu vou mostrar a vocês agora como que faz a costura, não tem nenhum mistério. Deixe sempre preso com alfinetes, para que você possa ter uma noção exata de onde você vai fazer a costura. E é simples, eu tenho aqui a agulha, com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer um zigue-zague, assim, zigue-zague, zigue-zague. Então, eu tenho ela aqui, eu vou sair aqui nesse primeiro ponto. Vou tirar aqui esse alfinete e venho aqui, ó, pego exatamente aqui, nessas duas argolinhas da inicial do braço. Vou voltar aqui na frente, saio aqui atrás e pego mais uma alcinha atrás aqui. Cada um descobre a melhor forma de fazer a costura. Eu, particularmente, faço assim. Deixa eu tirar o outro agora. Então, eu saí aqui. Deixa eu botar assim para vocês verem melhor. Venho nos pontinhos da frente. Vou para o da frente aqui, deixa eu só virar novamente, pego aqui, ó, no corpinho, um pontinho. Feito isso, eu vou voltar para deixar essa peça bem presa. Eu dou outra volta. Eu gosto de dar duas, na verdade, para manter bem presa essa parte e ficar um acabamento legal. Venho aqui e vou voltar no ponto de cá. Agora, como ele já está costurado, eu faço assim. Do primeiro pro segundo, assim. E aqui eu vou sair aqui e aqui no ponto de trás. Então, não tem mistério. É muito simples de fazer a costura em amigurumis. Então, aqui, por fim, eu vou costurar assim. Pegando de novo, dando duas voltas aqui na ponta do bracinho desse coelhinho aqui. E dou um nozinho. E vou sair em qualquer lugar, porque eu vou a puxar e cortar. Bom,
aqui está a costura, fica bem discreta, vocês podem ver que fica bem discreta. Existem várias formas de costurar amigurumi. Essa eu acho a mais segura porque mantém as partes da peça presinhas. Para costurar partes como orelhinhas, também eu sigo mais ou menos o mesmo processo do que eu costurei o bracinho. Eu posiciono prendendo sempre com alfinetes para ter uma noção exata de onde irá ficar a minha peça. Tenho aqui o fio para costura, vou pegar aqui um ponto embaixo da orelhinha e vou prender, dando uma voltinha nesse ponto inicial aqui, certo? Feito isso, deixa eu tirar essa daqui para não atrapalhar, eu vou colocar de forma lateral, porque eu consigo visualizar os pontos que eu preciso pegar. Como ele já tá aqui costurado, eu vou costurar aqui. Então, eu vou marcar um pouquinho, para que vocês possam ver onde eu vou passar mais ou menos com a agulha. Então, coloquei aqui na lateral, pode ser pra lá, pode ser pra cá. Então, eu tenho a agulha aqui, eu vou pegar nos 4 pontinhos em paralelo. Aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, e vou sair nesse ponto daqui. Por enquanto, não vou apertar, porque eu preciso visualizar onde eu vou costurar. Daqui, eu vou voltar no ponto da frente, nos 4 pontinhos da frente, e vou arrumar. Venho aqui, ó, nesses 2 da frente, e vou pegar aqui. Até chegar aqui nessa pontinha, como agora eu vou fazer. Feito isso, então, eu posso puxar aqui e vou prender em um ponto à frente, na base. E vou voltar essa costura. Agora, eu já posso deixar a orelhinha em pé. Deixa eu sair aqui na lateral. E eu vou costurando assim, como se eu estivesse deitada, mas na verdade eu já vou colocar ela em pé. Eu costuro 2 vezes, porque eu quero deixar essa peça também bem presa. Então, eu venho costurando, passando por baixo, então não tem segredo. E por fim, vou chegando aqui, ó. Passo por baixo aqui, por baixo da orelhinha mesmo. E vou dar um nó para poder arrematar essa linha. Bom, e aqui eu tenho então uma orelhinha costurada, ela fica em pezinha dessa forma que eu estou ensinando a vocês, ela vai ficar firmezinha, tá vendo? Sem nenhuma dificuldade. Bom, gente, e aqui está o nosso coelhinho montado, costurado, todas as partes, certo? Como eu disse, eu deixei o braço longo, porque se eu quiser colocar qualquer coisa para ele segurar, vai ficar muito bonitinho, ele segurando um ovo da Páscoa, uma gracinha. E o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, nessa receita que nós fizemos juntos, eu utilizei a linha Charme. A mesma receita eu fiz com a linha Amigurumi e vocês podem ver que a Amigurumi é maior do que a Charme. Então, se depender, se você quer um coelhinho menor, use uma linha mais fina. Se você quiser um coelhinho maior, pode usar uma linha mais grossa. Deixa eu só prender esses bracinhos aqui. Pronto. Se você quiser um coelhinho maior, só usar uma linha mais grossa. E aqui está os nossos coelhinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Um beijo enorme. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.